Olá, eu sou Miguel Ibrahim, sou um dos professores que lhes acompanhará no internato. Fiquei responsável de gravar dois vídeos sobre acidente vascular encefálico. O primeiro, que é este aqui, sobre o acidente isquêmico, e o próximo sobre hemorrágico. Eu não apresento qualquer conflito de interesses. Esses são os referenciais que nós utilizamos para esta apresentação. Este é o glossário de termos que serão abreviados, e é fundamental que nós possamos entender que qualquer doença vascular ela começa com os fatores de risco e tem um tempo dentro de um contínuo para desenvolver o quadro clínico que nós vamos identificar. O quadro clínico da doença vascular, em especial no cérebro, ele também é decorrente de todos os fatores de risco que nós conhecemos habitualmente. E um dos elementos importantes nesse reconhecimento e, portanto, na abordagem destes pacientes é a identificação destes fatores de risco e as medidas de tratamento farmacológicas e não farmacológicas para tratamento, tanto do tabagismo, como de uma higiene apropriada do sono, uma alimentação com nutrientes que são essenciais e importantes para o desenvolvimento não apenas da musculatura, mas do sangue, da massa óssea, atividade física, controle de glicemia, controle de peso, controle de lípides e de pressão arterial. Por que é importante nós falarmos do acidente vascular cerebral? Se nós olharmos aqui nesta tabela, nós vamos verificar a prevalência e a morte por ambos os sexos, homens e mulheres, do acidente vascular cerebral. Quando nós olhamos este período de tempo de 1990 até 2021, nós percebemos que o número de mortes era muito maior do que quando nós observamos de 2010 até 2021. Então a gente tem aqui um período de tempo maior com um número de mortes maior. Mas nesse extrato aqui de 11 anos ainda a gente tem uma prevalência e uma mortalidade em ambos os sexos muito alta. Então, acidente vascular cerebral é uma doença importante, a gente deve procurar tratar. Vejam esse cenário. Uma mulher com 70 anos inicia com fraqueza e dormência no lado esquerdo, predomínio de pé e perna, embora consiga falar fluentemente e entende tudo que foi dito. Aqui a gente tem uma faixa etária em que é comum observarmos a evolução dos fatores de risco, aqueles adquiridos e aqueles que são herdados, e um quadro clínico que é muito típico, é muito característico do acidente vascular cerebral. E aqui a gente vê proporção. É importante a gente entender que nem sempre é assim que se apresenta e nós vamos discutir isso um pouco melhor. Veja, essa paciente tem uma história pregressa de hipertensão e de dislipidemia, e no último ano já havia apresentado infarto agudo do miocárdio. Então, tem fatores de risco que são possíveis de levar ao desenvolvimento de doença vascular. E a gente faz o diagnóstico de um acidente vascular encefálico por esse déficit neurológico súbito focal com interrupção de suprimento de sangue para o cérebro. Para que a gente possa entender isso, a gente reconhece a dificuldade do diagnóstico, visto que a manifestação clínica é extremamente variada, e ela é variada porque a anatomia e a circulação do cérebro são muito particulares, e cada vaso, cada região comprometida pode mostrar manifestações clínicas variadas. Nós temos isquemia quando nós temos uma redução mais do que vários segundos, e o infarto é quando essa redução do fluxo sanguíneo perpetua por mais do que alguns minutos. Vamos falar aqui do isquêmico,
Em outra gravação falaremos do hemorrágico, mas a hemorragia intracraniana também é uma forma de apresentação possível do acidente vascular cerebral, tanto dentro ou ao redor do cérebro. Os estudos de imagem, e esse é um dado importante para nós memorizarmos e termos claro, são fundamentais para o diagnóstico. A combinação da tomografia computadorizada do crânio sem contraste com a ressonância nuclear magnética, a angiografia e a ultrassonografia nos permitem ter claro qual é o comprometimento, se esse AVC, acidente vascular encefálico, é isquêmico ou hemorrágico, inclusive nos permitem definir qual estratégia de tratamento será empregada para este paciente. Nem sempre aquilo que o paciente apresenta será claramente diagnóstico de acidente vascular cerebral ou encefálico. Nós temos alguns diagnósticos diferenciais e esses diagnósticos diferenciais estão listados aqui. Nós, então, precisamos, além do quadro clínico, quando temos a suspeita, dos exames de imagem para fazer a diferenciação. Vejam este caso aqui, nós temos um exame de ressonância nuclear magnética, aqui ao longo do tempo, fevereiro de 2023, dezembro de 2023, uma mulher de 52 anos com histórico de epilepsia, que apresentou uma disartria leve e fraqueza leve no braço. A imagem ponderada mostrou fitas corticais, que são características do estado pós-ictal. E o acompanhamento evolutivo mostrou que esta paciente não tinha dano cerebral específico do acidente vascular cerebral. Então, o quadro clínico ele é variado, fundamentalmente pela anatomia e pela circulação e pelos fatores que podem ser confundidores. A gente faz a classificação do acidente vascular encefálico como isquêmico e hemorrágico, dividimos em dois grandes grupos, e é importante que a gente relembre rapidamente aqui a dupla circulação, o polígono de Willis, a circulação anterior e a circulação posterior. Nós temos pouco tempo, esses slides são de vocês, eu peço que vocês revisem essa anatomia para que vocês possam entender fundamentalmente as variadas manifestações que a gente pode ter, desde incontinência urinária até afasia, perda da capacidade de interpretar sons, perda da capacidade de reconhecer objetos e, sobretudo, as alterações motoras são as mais características. Importante para nós identificarmos as causas. E esta é uma classificação para que nós possamos tentar entender as causas. Fundamentalmente, nós podemos ter um acidente vascular encefálico por aterosclerose de grandes artérias, tromboembolismo artéria-artéria de lesões ateroscleróticas, por exemplo, da carótida interna, ou grandes artérias intracranianas, doenças de pequenos vasos, oclusão das artérias lentículo-estriadas ou as perfurantes vértebro-basilares, embolia do coração ou ainda indeterminada, que nós também chamamos de criptogênica. Há uma etiologia que vai ser discutida posteriormente, que é a ESUS. O que pode levar a essa interrupção do fluxo sanguíneo? Nós podemos ter dissecção arterial, estados protrombóticos, condições paraneoplásicas, infecções, incluindo a endocardite infecciosa, a neurosífilis e a meningite tuberculosa, vasculite, componente de doenças autoimunes, causas hereditárias, tratamento hormonal, incluindo contracepção. Essa é aquela causa que eu havia comentado com vocês, que é o ESUS. O ESUS representa um acidente vascular cerebral embólico de origem indeterminada e
na realidade, a gente faz a investigação, incluindo imagens arteriais, ecocardiograma, monitoramento prolongado do ritmo, estudos laboratoriais, perfil lipídico, hemoglobina glicada, e não se determina a etiologia. Quando eu tenho essa suspeita da sigla ESUS, implica que o AVC é de origem embólica, dada a localização não lacunar. Entretanto, a origem do êmbolo é desconhecida, apesar da avaliação habitual, com ecocardiograma, estudo do ritmo. O AVC criptogênico indica que a causa da origem é desconhecida. O AVC não é necessariamente embólico. Então, quando eu tenho ESUS, eu tenho AVC criptogênico, porque eu não consigo determinar a forma da embolia. Mas nem todo AVC criptogênico é decorrente, é uma forma de ESUS. Importante salientar aqui o ataque isquêmico transitório, que é aquela condição em que eu tenho uma resolução completa dos sintomas em 24 horas, a presença de uma lesão de difusão restrita na ressonância magnética, apesar da recuperação clínica. Então, nós cada vez mais entendemos que o ataque isquêmico transitório é, na realidade, um acidente vascular encefálico isquêmico, independente da duração dos sintomas, porque quando fazemos um exame mais preciso, mais sensível, se percebe uma alteração na ressonância magnética. Isso deve ser lembrado para que a gente chame a atenção da gravidade que é ter um ataque isquêmico transitório, ou também chamado um AVC menor. E aí existe uma tabela que é baseada nas siglas A de idade, B de pressão arterial, alterações que possam ser caracterizadas no quadro de ataque isquêmico transitório, clínica, duração e diabetes. Então, A, B, C, 2 vezes D, A, B, C, D, 2, score, que ele pontua até 7 pontos. E a gente determina por esse score a gravidade deste caso, mesmo que transitório, e lembrar que a gente deve considerar como um AVC menor e não devemos deixar de investigar este paciente e de tratar. Como as causas podem ser desde doenças imunes até contraceptivos, diante de um paciente com acidente vascular cerebral, nós devemos olhar o ritmo, porque embolia e a fonte embolígena do coração é a principal. Devemos olhar o ritmo, devemos olhar a estrutura do coração, devemos olhar estados trombóticos, então síndrome antifosfolípide, olhar o laboratório como um todo, função renal, função hepática, função tireoidiana, uso de drogas ilícitas. Só para que a gente possa ter uma ideia, o quadro clínico é realmente muito variado e ele depende muito do território comprometido. E o território tem claramente as artérias que são colocadas. Por exemplo, a artéria cerebral média direita fará uma hemiparesia esquerda, uma paralisia facial central esquerda, uma hemihipoestesia esquerda e uma heminegligência esquerda. O acidente vascular encefálico decorrente da artéria cerebral anterior fará uma paresia ou hipoestesia do membro inferior contralateral, rebaixamento do nível de consciência, especialmente se for bilateral, incontinência urinária. Vejam que a gente pode ter quadros muito diferentes, eu enfatizo isso, para que nós possamos enxergar cada paciente com suspeita de AVC da forma ampla como ele deve ser visto. Lembrar que temos que pensar no AVC, temos que investigar com a imagem, lembrar que nós temos que pensar em diagnósticos diferenciais, stroke mimics, e lembrar na investigação. Aqui nós temos os sintomas mais importantes, normalmente o quadro agudo é o que mais predomina.
fraqueza de braços ou pernas, que era o caso da paciente que nós mostramos inicialmente, e assim por diante, para que vocês possam analisar com calma. Aqui nós temos alguns sinais que vão mostrar a paresia, a disfasia e disartria são também elementos bem frequentes. Como é que a gente classifica em termos de gravidade? Nós usamos a escala do NIH. E aqui ela tem alguns critérios: o nível de consciência, a orientação, idade mês, resposta a comando simples, olhar conjugado horizontal, campo visual, paralisia facial, motricidade. Então a gente vai ver tanto do membro superior como do membro inferior, ataxia, alterações sensitivas de linguagem, disartria, extinção ou hemionegligência. Aqui a gente tem a pontuação de cada um desses elementos que vão ser utilizados. Isto fica para consulta em domicílio de vocês. E conforme o ponto, a gente pode determinar a severidade do quadro isquêmico. Quando nós vamos tratar, é importante nós nos lembrarmos que tempo é cérebro. Nós temos aí que, no máximo, em 3 horas, a gente já deve ter esse paciente admitido numa unidade de AVC. Importante que o atendimento seja estruturado desde a chegada no serviço até a sua evolução com os exames de laboratório, como podem ver nesta lâmina. Nós temos que restaurar a perfusão cerebral da forma mais rápida possível. Para isso, nós temos 2 alternativas de tratamento: a trombólise endovenosa ou a trombectomia endovascular. Na trombólise endovenosa, nós temos 2 drogas, a alteplase e a tenecteplase. Aqui a gente tem a proposta desta revista para tratamento, novamente para olhar com calma em domicílio, e a tenecteplase como uma alternativa com estas dosagens aqui colocadas. A trombectomia endovascular exige uma equipe preparada de arteriografia intervencionista e é um exame que tem se mostrado importante para a redução da incapacidade e mortalidade e é indicada para a oclusão de grandes vasos, como vamos ver mais adiante na segunda gravação. Temos também a terapia antitrombótica, que é indicada após o evento. Lembrando que anticoagulante oral é indicado para pacientes com fibrilação atrial e antiplaquetários para causas não cardioembólicas. E aí a gente tem que para quadros menores, o início precoce após o primeiro dia do início dos sintomas reduz a recorrência em 90 dias. Então é importante que eu tive um quadro, eu possa ter outro e iniciar precocemente a terapia antitrombótica pode evitar a recorrência. No não cardiobólico menor, a terapia antiplaquetária dupla pode ser indicada e iniciado dentro de 24 horas e a duração pode variar de 21 a 90 dias. E é eficaz na redução de recorrência. Vamos ver aqui então quando que nós fazemos o tratamento com a aspirina, proposta aqui do UpToDate. Esta é a dose e para AVC menor, vamos chamar assim, ou ataque isquêmico transitório, com ABCD2 score menor de 4, acidente vascular cerebral isquêmico de gravidade moderada ou maior pelo NIH. Terapia antiplaquetária dupla de curta duração, a gente chama de DAPT, para IT de alto risco, definido pelo ABCD2 score como maior ou igual a 4, AVC isquêmico menor, definido pelo NIH como menor ou igual a 5, ou ainda acidente vascular cerebral devido à aterosclerose intracraniana de grandes artérias, lesões de 70% a 99%.
Aqui a gente tem uma proposta do UpToDate. Nós temos duas propostas para uso de aspirina. Dose máxima se mantém, tanto na manutenção como no ataque, apenas a dose inicial é que muda aqui. Além da aspirina, temos o clopidogrel e o ticagrelor como medicamentos para esta finalidade. A duração deste tratamento é limitada a 21 dias para AIT de alto risco ou acidente vascular isquêmico menor, e ela pode ser estendida para 90 dias para pacientes com AVC devido à estenose aterosclerótica intracraniana de grandes artérias com lesões de 70 a 99%. Lembrar que o anticoagulante oral direto, fibrilação atrial, não valvar. Para valvar, a gente tem que fazer os antagonistas da vitamina K. Para casos leves a moderados, iniciar após 48 horas e após 6 a 7 dias em casos mais graves. Importante no tratamento, redução dos fatores de risco. Vamos falar aqui nesta gravação da dislipidemia e do diabetes, e na gravação anterior acrescentaremos também a hipertensão. Reduzir o colesterol reduz o risco geral de recorrência. Temos aqui na literatura vários níveis, a gente utiliza no Brasil tentar manter uma meta de LDL colesterol inferior a 50 mg por decilitro, e podemos utilizar as propostas de medicamento disponíveis, as estatinas, o ezetimibe e os inibidores da PCSK9. Controle do diabetes, tentar manter menos do que 7% de hemoglobina glicada, reduzindo as complicações micro e macrovasculares. Esse aqui é uma proposta de guia para o estudo dos senhores em casa, e a gente fica à disposição no e-mail colocado na frente ou pessoalmente para discussão. Muito obrigado pela atenção.